Se você, assim como eu, já sonhou em ser um mestre Pokémon, chegou a hora. Foi lançado o aplicativo Pokémon Go, que trabalha com a realidade aumentada e vem aí conquistando jovens e adultos. Mas até onde essa febre pode chegar? É um dos temas que nós vamos discutir hoje no Rede de Olhares. Aqui no estúdio a gente recebe, é claro, caçadores pokémons, além de especialistas que vão nos ajudar a entender um pouquinho desse fenômeno por vários olhares. Mas antes, se você aí de casa está confuso e quer saber, afinal de contas, por que as pessoas estão por aí com o celular na mão, caminhando enlouquecidamente, a gente vai te explicar um pouquinho a partir de agora. A palavra Pokémon vem de Pocket Monster, ou monstro de bolso, um jogo criado em 1996 que virou desenho animado e seguiu para inúmeras outras plataformas, virando uma franquia, e que agora chega aos celulares. Com a tecnologia da realidade virtual aumentada, os monstros aparecem na tela em cima das imagens reais, através da imagem captada pela câmera do celular. O objetivo inicial é encontrar e capturar o máximo desses monstrinhos. Depois, você pode treinar e evoluir seus pokémons e batalhar com outros jogadores em ginásios espalhados pela cidade, além de coletar itens e bônus nas chamadas Pokéstops. O aplicativo usa o GPS do Google e te coloca em um mapa real. Por isso, quando ver alguém com um celular em punho caminhando por aí, já sabe, algum Pokémon deve estar por perto. Bom, muito bem. Primeiro diz aí pra gente, qual é que é teu nome? É Leonardo. Leonardo, caçador Pokémon já? Sim. E como é que tu começou isso? Por que te deu vontade de baixar esse aplicativo? Ter a chance de ser um mestre Pokémon, né? Aí tu já acompanhava o desenho, tu já assistia, jogava os outros jogos? Sim, eu joguei no Nintendo 3DS. Uhum. E o que tu mais curtia na hora de jogar? Assim, qual é a sensação que te dá de jogar e agora ser um mestre Pokémon de verdade, vamos dizer assim? Sei lá, capturar um Pokémon ali na tua frente, alguma coisa assim. E vocês, pra ti, como é que é teu nome? É a Amanda. Amanda? E tu, como é que começou? Foi por causa dos amigos ou tu já gostava do desenho? Na verdade eu nunca assisti assim, não era fã, só assisti agora alguns vídeos, mas virou todo mundo jogando, né? Uhum. E daí logo que chegou aqui no Brasil já baixei pra ver como é que era mesmo. Uhum. E o que tu achou, assim? Qual é que foi a sensação? É muito legal tu tá caminhando na rua e daí tu acha Pokémon e daí tem uma pessoa do teu lado gritando que tem um Pokémon raro. É muito legal. Então, e de certa forma, então, com isso, tu também interage com outras pessoas, né? Sim, até semana passada a gente ficou aqui na UX e tava cheio de gente, todo mundo conversando sobre o Pokémon que tinha capturado, onde tinha capturado. Uhum, já fez amizade aí só por causa do jogo. E aqui na UX também é um ponto que tem bastante Pokéstops. Tem muito, né? Pokéstop. Professor Marcelo, conta pra gente, né? O Pokémon Go, na verdade, ele é o primeiro passo para a realidade aumentada entrar de vez na nossa rotina, né? Sim, ele é o primeiro aplicativo, digamos assim, o primeiro jogo, né, aplicativo que seja utilizado em massa, assim, né, que todo mundo, a gente pode ver, todo mundo está utilizando, mas essa tecnologia não é nova, tá? Ela já existe há alguns anos, já foi estudada. Só que nós não tínhamos dispositivos tecnológicos com essa tecnologia que pudesse funcionar de forma satisfatória, né? Hoje os celulares, né, os smartphones têm toda essa tecnologia, então isso possibilitou que esse jogo existisse, digamos assim, que todo mundo pudesse jogar, né? Mas ela não é nova, tá? A realidade aumentada não é algo novo. É algo que está sendo usado de uma forma nova e que chegou às massas, assim. E isso, na verdade, pode ser porta de entrada também para outras empresas começarem a investir nisso e olhar a tecnologia com outros olhos, né? Sim, com certeza. Tem várias aplicações, se vocês procurarem no YouTube, sei lá, vídeos sobre isso, realidade aumentada, certamente vão encontrar diversos vídeos de inúmeras aplicações que podem ser usadas com essa tecnologia, não só para o jogo, né? Uhum. E tu, como estudioso da área, como é que tu está avaliando esse jogo? Pela perspectiva, então, no teu setor? Eu avalio isso do ponto de vista, vamos falar assim, do ponto de vista comercial, sucesso absoluto, né? Porque a gente até enxerga pessoas que, você conhece Pokémon? Não, nunca vi. Por que você está jogando? Porque os outros estão jogando. Então isso é um sucesso, né? Alguém está ganhando muito dinheiro com isso, né? Agora, do ponto de vista social, cultural, ou o que quer que você queira analisar, eu
também enxergo muito mais pelo lado positivo do que pelo lado negativo, né? Tem muitas pessoas que estão observando por esse lado negativo, é a segurança, tá todo mundo alienado. A gente escuta vários discursos assim no senso comum que caem para o lado negativo. Pelo contrário, eu enxergo mais pelo lado positivo, como ela acabou de dizer. Existe toda uma socialização, né? As pessoas formando grupos, indo brincar, indo jogar na rua, né? Na rua que é o lugar do povo, né? Das pessoas estarem na rua, né? Mas é a segurança, tem muita gente do mal na rua também, mas tem que ter gente do bem na rua também, né? E o jogo está levando essas pessoas que são do bem, que só querem brincar, querem se divertir, para a rua também, né? Então isso eu acho que é muito importante, isso eu acho que é um ponto muito positivo do jogo. Até quero perguntar para a Sônia também, para ti, Sônia, que benefícios e também que aspectos negativos tu enxerga nesse aplicativo? Eu acho que o Marcelo traz bem essa questão de que em tudo há lados bons, né, a serem aproveitados e questões que podem ser prejudiciais, né? Realmente tudo vai do uso que se faz do aplicativo, do contexto em que ele é utilizado. Claro que tudo que é em excesso acaba prejudicando, né? Sair totalmente focado no jogo na rua, com o smartphone na frente, sem observar o contexto que tu tá, sem prestar atenção por onde tu tá se deslocando, daqui a pouco, né, entrando em contato com várias pessoas que tu não conhece, isso acaba te colocando, te expondo a uma situação de perigo, né? De ser atropelado, de ser assaltado, de cair num buraco, enfim, todas essas coisas. Passar maior parte do tempo nisto também vai fazer com que tu invista menos tempo em outras questões. Isso pode te prejudicar. Agora, na medida que essas coisas são bem utilizadas, né, inclusive no contexto escolar, por exemplo, só o fato, né, de alguns pontos serem escolhidos para serem os stops, é isso, né? Isso já faz com que, se o professor em sala de aula, né, tiver a perspicácia de poder estar utilizando... Monster, ou monstro de bolso. Se puder utilizar isso pedagogicamente, quanto conteúdo dá para trabalhar, quanto interesse dá para despertar, quanta coisa pode, né? Nossa, por que é aquele grafite que está ali? Quem fez? Quem é essa pessoa? Então, quantas coisas, né, podem ser trabalhadas positivamente nesse sentido. Além, sim, de fortalecer relações, de ampliar amizades, de botar a galera para caminhar, né? Afinal, aí tem algumas coisas que só vão se garantir se alguns quilômetros forem percorridos. Então, acho que sim. Pode ser usado para o bem ou para o mal. O Pokémon GO é só um aplicativo, a questão é o uso que vai se fazer dele. Pois é, tem uma coisa muito interessante no Pokémon GO que me chamou a atenção como jogadora, que é a questão das Pokéstops. Elas estão levando vocês a vários lugares. Vou perguntar para você, pode passar o microfone para ele, como é que é seu nome? Meu nome é Ricardo. Ricardo, conta aí, com essas Pokéstops, né, por onde tu tem passado, o que tu descobriu de novo? Porque tem muitas dessas Pokéstops, ou até dos próprios ginásios, que o pessoal usa ali para batalhar, que são pontos turísticos. Tu chegou a conhecer alguma coisa nova ou alguma coisa que te chamou a atenção? Eu conheci uma biblioteca que tem ali na Júlio, perto do Arquivo Histórico Municipal. Foi a única coisa assim nova que eu conheci. Não, beleza. E você, vamos passar para ele, como é que é teu nome? Meu nome é Gabriel. Gabriel, e pra ti, tu tem conhecido alguma coisa nova? O que esse jogo te despertou de novo? Olha, eu tenho conhecido mais, assim, tenho saído mais pela cidade, então eu tenho descoberto coisas que são diferentes, né? Eu não fazia ideia que tinha na minha cidade. Por exemplo, o Parque dos Macaquinhos, dificilmente eu ia para lá. Agora eu tenho mais frequência de ir para lá, assim, e, sei lá, acabo descobrindo coisas mais diferentes, né? Tu é mais assim de ficar em casa, então, de jogar ou não? Tu gosta disso aí? Olha, anteriormente eu era mais caseiro, mas agora com o jogo Pokémon GO eu acabo saindo mais de casa, né? Te ajudou então a conhecer um pouco mais a cidade e aproveitar. Mas tem alguns truques também. Vou pegar aqui o microfone, passar aqui para um dos responsáveis pela caçada Pokémon, né? Como é que é teu nome? Marco. Marco, conta pra gente então. Tem aí alguns truques que a gente pode passar pro pessoal que está iniciando no jogo agora? Acho importante focar nos ovos e caminhar bastante para fazer eles chocar e pegar Pokémon mais raros que tu não encontra na rua normalmente. Como é que tu acha os ovos? Nos Pokéstops. Nas Pokéstops mesmo, Isso. junto com as Pokébolas. Para quem não sabe, ali em casa as Pokébolas são os objetos que você atira no Pokémon para tentar capturar e aí ter ele contigo no teu arsenal. E aí tem os ovos então, tem que pegar eles. Isso. Por exemplo, eu andei com 40 quilômetros desde que lançou o jogo e eu já choquei 10 ovos. Então aí também tem te feito sair de casa. Tu é uma pessoa que gostava mais de ficar em casa ou gosta mais de Eu não saí de casa nunca, na verdade. E o jogo me fez começar a sair.
E te ajudou também nesse aspecto de socialização? Tu tem feito mais amigos, conhecido gente nova, lugares novos? Sim, até porque é mais seguro tu fazer amizade com pessoas que estão jogando pra sair do que tu ficar sozinho na rua com o celular, tipo, de noite. Não, beleza. E você, Marcelo, você acredita que isso pode auxiliar, por exemplo, no turismo de uma cidade ou alguma coisa assim? Talvez acredito que no turismo até nem tanto, mas para os próprios moradores, né? Para as próprias pessoas que moram nas cidades conhecer melhor a sua cidade, né? Como a gente ouviu o relato dos jovens que estão jogando aqui, né? É muito interessante ver isso, pessoas conhecem que são mais caseiras, que ficam mais em casa, que, enfim, saindo e ocupando os espaços públicos em grupos, né? O que é muito importante também, socializando, fazendo novas amizades e caçando pokémons, né? É uma coisa, eu tô maravilhado com isso, eu acho muito legal isso, tô achando muito legal mesmo. Não, uma coisa que é interessante a gente ver também, queria perguntar para a Sônia isso, é que não são só os jovens e crianças, né? Tem muito adulto participando e caçando pokémons, até com os filhos ou sozinho, né? Às vezes o pessoal vai de carro, tem o caroneiro do lado que vai caçando junto. Isso pode promover uma certa infantilização do adulto de hoje ou não? Não se vê dessa forma? Eu acredito que não. O adulto ele pode se infantilizar independente do Pokémon Go ou não, né? Se é para isso acontecer, não vai ser o aplicativo que vai favorecer isso, né? Mas acho que, muito pelo contrário, essa interação entre as diferentes idades, né? Isso que o aplicativo pode promover, uma coisa interessante até de aproximação. Porque, às vezes, o que eu observo é que as crianças acabam ficando focadas em alguns aplicativos, os adultos em outros, os adolescentes em outros, e acabam não interagindo. E me parece que o Pokémon está conseguindo fazer isso, né? Agrupar essa galera toda, independente da faixa etária, em objetivos comuns, né? E até se for pensar, a história do Pokémon, ela atinge até pessoas que têm mais idade, né? A gurizada acaba conhecendo menos da história do Pokémon, em termos de ver vídeos e tal, do que quem tem mais idade. Então, acho que é muito legal essa interação, né, entre as faixas etárias em função do aplicativo. Acho que isso é bem positivo, né, isso que está sendo promovido. Perfeito, então. Bom, a gente vai então para um brevíssimo intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais Pokémon Go. Não sai daí! Voltado ao resgate das tradições do Rio Grande do Sul, o Terra apresenta a cultura gaúcha, a música nativista e seus melhores intérpretes e grupos musicais. A música e a poesia se encontram nesse galpão de estância, retratando as autênticas manifestações sul-riograndenses, com a apresentação de Omair Trindade. Terra, todos os domingos às 10 da manhã, na UX TV, canal de identidade. Estamos de volta com o Rede de Olhares, hoje falando sobre o Pokémon Go, o aplicativo que em menos de uma semana, só no Brasil, foi baixado mais de 4 milhões de vezes, né? E aí exige alguns cuidados, o pessoal vai estar saindo mais pra rua, tá caçando Pokémons. Vou perguntar pra ti, como é que é teu nome? Eric. Eric, me conta, caçador Pokémon já desde o dia que entrou o aplicativo no ar? Sim, desde o primeiro dia já baixei o aplicativo e fiquei por dentro. Ah, massa. E me diz uma coisa, quando tu sai por aí pra caçar Pokémons, tu toma alguma espécie de cuidado na hora de sair na rua? Claro, com certeza. A maioria dos lugares que se encontram as Pokéstops são lugares que tem bastante gente. Mas deve tomar um enorme cuidado, porque eu sempre vou com alguém ou com um grupo de alunos que eu estudo depois da aula. E que coisas assim, do que tu tem mais medo na hora que tu sai pra caçar Pokémon? Do celular. Costumo botar ele no bolso e apenas pegar ele quando ele vibra ou emite um som que avisa o Pokémon. Não, beleza. Bom, esse aplicativo ele tem vários benefícios, várias coisas bacanas, mas ele também exige uma série de cuidados. Até quando a gente abre o aplicativo, a primeira coisa que ele diz é não dirija enquanto joga Pokémon. E a nossa equipe preparou aí alguma série de dicas para você de casa também ficar preparado na hora de sair para caçar. Depois de pouco mais de um mês de lançamento em outros países, o jogo de realidade aumentada Pokémon Go ganhou uma fama controversa. Apesar de divertido, o jogo poderia incentivar os treinadores a se arriscarem pelas ruas das cidades.
Segundo o levantamento da Polícia Militar, em uma semana, 16 ocorrências foram registradas apenas no estado de Minas Gerais, envolvendo roubo, furto e extorsão, nas quais os jogadores foram vítimas. Já no Rio Grande do Sul, no município de Imbé, um menino morreu afogado em um lago enquanto brincava. Num primeiro momento, informações davam conta de que ele estava jogando Pokémon GO, o que foi negado pela família. Nos Estados Unidos, 2 estudantes caíram de um penhasco enquanto jogavam e um jovem de 20 anos foi morto a tiros enquanto realizava a atividade. Ele não teria visto o atirador por estar com os olhos na tela do smartphone. E esse não é um caso único. Os relatos de acidentes, atropelamentos e assaltos chegam de praticamente todos os lugares nos quais o game chegou. No entanto, o jogo Pokémon GO não precisa e não deve ser perigoso. Basta observar algumas dicas de segurança. Verifique o ambiente antes de começar a jogar e fique longe de escadas, sacadas e locais que possam causar quedas. Não jogue em locais com trânsito de veículos. Não jogue muito próximo a piscinas, lagoas e rios. Não cace pokémons se estiver dirigindo. As crianças devem estar sempre acompanhadas dos pais, que devem garantir sua segurança enquanto estão distraídas. Certifique-se que o local é seguro, a fim de evitar a ação de assaltantes. Pare com frequência para ver se você ainda está em condições seguras. Tudo isso porque, se a tecnologia ainda não leva em consideração esses requisitos, o jogador é quem deve se manter em alerta. Tá aí, professor Sérgio, o que afinal de contas leva as pessoas às vezes a chegarem a extremos? E aí a gente não fala só de Pokémon GO, a gente pode falar também das selfies, que a gente tem vários relatos de pessoas que morreram só para fazer uma selfie um pouco diferente. O que leva uma pessoa a esse extremo? Eu acho que o próprio jogo, né, ele tem um charme, porque o meu filho tem 11 anos e o jogo nem estava aqui, ele já tinha baixado. Né? Ou seja, nem estava disponível, mas ele já tinha. Só que aí ele foi jogar, não deu para jogar, porque o sistema que ele tinha no celular dele não possibilitava o jogo. E aí, na verdade, o que aparece? E acho que uma das dicas que deu ali, que é a questão do local seguro, e que é o que o colega falou de ter o celular no bolso. Né? Se vocês forem ver, para ter acesso a este jogo, tu tem que ter um celular de, no mínimo, uns R$800. Né? Então ele é digamos uma facilitação para a questão do próprio roubo, quer dizer, ele de alguma forma ele deixa claras as diferenças sociais que estão na sociedade. Todo mundo quer jogar, todo mundo tem interesse, mas nem todo mundo pode, ou pelo menos nem todo mundo pode comprar o celular. Né? Então, uma das formas é de pegar de quem tem. Né? Então, eu acho que esse é um problema. Esse tipo de inovação, ele caracteriza também e diferencia a própria sociedade, ou seja, quem pode ter acesso e quem não pode. Né? E como é que você percebe esse movimento, vamos chamar de massificação? Porque é aquela coisa, né? Um começou a jogar, o outro também quer, e aí quando você vê, a gente pode dizer que é quase uma nova versão da novela das 8. Eu acho que sim, né? Porque tem um charme, essa coisa da interação, né? Do virtual com o real. Isso já me lembro quando Matrix, de alguma forma, trata de uma coisa parecida. Né? E me lembro que o filme do Matrix foi estudado em várias disciplinas, principalmente filósofos estudavam. Eu acho que caracteriza isso, essa febre da novidade da própria inovação tecnológica, né? De tu poder ter essa coisa de um jogo, né? Eu sou do tempo do Atari, então tu imagina que a gente jogava com bolinhas, né? E agora tu tem a possibilidade de interagir com o ambiente, então isso realmente causa um certo frisson, né? Então pode ser assim, que a gente pode dizer que o jogo ele não é uma distração, na verdade, ele também pode ser também usado como massa de manobra, vamos botar assim. Não sei se chega a tanto, né? Eu acho que ele é mais um jogo. E, na verdade, isso aí mostra, é a ponta do iceberg, né? Porque, na verdade, o que a gente vai perceber é que atrás disso vai vir um monte de outras coisas que a tecnologia está possibilitando, né? Se a gente imagina, em 20 anos, se a gente for ver o que progrediu do ponto de vista dos jogos, né? É assustador, né?
Porque para mim o atalho foi ontem, né? Não, exatamente, o tempo passa muito rápido. É. Bom, de um lado a gente tem críticas, de outro a gente tem também aí várias alegrias, o pessoal está bem contente também, mas uma das coisas que o pessoal vem comentando, principalmente nas redes sociais, é a questão da segurança. Queria perguntar para o professor Fernando, deixa eu pegar aqui o microfone, que ficou por aqui, obrigada. A respeito disso, né? De que forma um jogo como esse pode interferir na privacidade das pessoas? Se isso é possível ou não? Oi, Marcelo. Claro que sim. Na verdade, nós estamos falando aqui de uma tecnologia extremamente nova e as pessoas elas não estão acostumadas com tecnologias novas. A grande massa ainda vai se adaptar a ela, inclusive essas situações de acidente como apareceram aí. É uma questão de adaptabilidade. Mas a questão é que nós temos uma outra discussão, é que essa não é tão charmosa assim e ela não é realmente recorrente, que é a questão do que fazem com as informações das pessoas, dos usuários, no momento que baixam os aplicativos, porque esse é um aplicativo destinado a smartphone, o que fazem com essas informações, a qual nós qualificamos como dados pessoais. A questão é que eu tomei a liberdade de dar uma olhadinha na política de privacidade da empresa e, a princípio, me pareceu um tanto vago essas informações. Mas algumas coisas não ficaram tão vagas assim, como, por exemplo, que a qualquer momento eles podem revisar a política de privacidade deles e, se isso acontecer, o efeito é retroativo, ou seja, tudo, desde o início da distribuição do jogo pelo mundo, e parece que agora já são 100 milhões de usuários, ou pelo menos 100 milhões de baixas, downloads, né, no mundo, mas vamos dizer que no ano que vem, pronto, e que isso já se dissemine pelo planeta inteiro. Lá pelas tantas, a empresa que então dizia que não ia comercializar os dados das pessoas, dados pessoais, ela revisa essa política de privacidade e revisa numa maneira nova, ou seja, inédita. Ela vai comercializar, e isso se aplica desde o início. E a partir daí, então, o que nós podemos fazer, a única alternativa é notificar a empresa, para que olha, empresa, nós não queremos, mas eu pergunto, quem vai fazer isso? Então, essa discussão, ela é uma discussão necessária, até porque nós sabemos hoje que há um mercado paralelo ou não paralelo de dados das pessoas. E mais um detalhe, quando eu disse que esse aviso de privacidade é muito vago que tem ali, é porque em dado momento ele diz que não vai comercializar hoje os dados das pessoas, mas em outro momento também dá para interpretar que sim, quando ele vem a vincular com outros parceiros que não sabe exatamente quem. Então, daqui a pouco, nos Pokestops, sei lá, daqui a um ano, vão começar a vincular a agências de publicidade que estão representando empresas, enfim, com finalidade comercial, evidentemente. Então, essas não aparências do jogo, que pode não interessar o grande público, elas são relevantes para nós que trabalhamos na área, sim. Perfeito. Mas isso também pode acontecer com outros aplicativos e também com as próprias redes sociais, né, prof. Marcelo? Sim. Vi alguns discursos, duas vertentes até gostaria de comentar rapidinho. Essa questão dos dados, que o Pokémon seria um aplicativo que está colhendo dados das pessoas. Óbvio que está, né? Não tenhamos dúvida nenhuma de que ele está. Mas só que tem outros dois aplicativos, outros dois serviços online que a gente usa que coletam dados de uma forma extremamente mais eficiente que o Pokémon, que é o Google e o Facebook, né? São máquinas de coletar dados, todo mundo usa, bem tranquilo, ninguém se preocupa, né? Então, sim, óbvio, quando você está usando um serviço, algum aplicativo que é grátis, não se preocupe, existe um preço e você está pagando por isso. E o preço são os teus dados, são o que tu faz dentro desse aplicativo, dentro desse serviço. Ou seja, quem está usando o Facebook para criticar o pessoal que joga Pokémon GO por causa disso, está fornecendo dados também, tanto quanto ou mais do que quem está jogando Pokémon GO. Né? E outra coisa que vem ao encontro do que o professor falava sobre o jogo, tem muita gente criticando também, dizendo vai fazer alguma coisa de útil em vez de jogar Pokémon GO. Mas o jogo, por definição, ele é assim. O objetivo do jogo é o prazer do próprio jogo em si mesmo. Né? A gente pode, se o objetivo do jogo não for pelo puro prazer de jogar, cancelem as Olimpíadas também, né? Porque por que eu vou querer? Vai fazer uma coisa mais útil do que ficar nadando numa piscina. Vai fazer uma coisa mais útil do que ficar saltando em cima de uma vara. Vai fazer, né? É o mesmo pensamento, é o jogo. O jogo por si ele é atrativo e a gente joga pelo prazer de jogar e não por um objetivo útil ou por um objetivo
que seja benéfico, ou enfim, como queiram interpretar, né? Então, eu queria comentar nesses dois sentidos, assim. Não, até para a gente finalizar o programa, já está chegando ao fim, só queria que a Sônia falasse um pouquinho a respeito disso na educação. Qual é a influência que, então, isso pode ter na educação? Penso que interfere diretamente em todo o processo, né? Na medida que isso está movimentando a galera toda, independente da faixa etária, como a gente já conversou. É claro que isso dentro da sala de aula vai depender também, né, da política do professor e da escola. A escola tem que fazer uma escolha nesse sentido de permitir ou não isso, e isso tem as políticas desde o acesso dentro da escola do celular ou não, né? E aí, considerando essa política, vai também todo o trabalho pedagógico que é desenvolvido a partir disso, independente da presença do celular ou não, porque o próprio estudo do jogo, da história do jogo, enfim, pode ser, né, tema de estudo e do quanto se pode aprender com isso e, inclusive, avaliar todas essas questões, porque tudo isso que foi debatido aqui pode ser discutido com a gurizada. A saída, né? então, sempre, no caso, é o diálogo, na verdade. Exatamente. Bom, a gente vai passar agora, então, participe, gente, nós estamos aí no último dia da nossa promoção do Dia dos Pais. Confira aí o nosso vídeo. Se você quer presentear o seu pai com uma noite muito especial, a UX TV vai te dar uma força. Grave um vídeo com ele de até 30 segundos e nos envie até o dia 10 de agosto. O vídeo mais criativo ganha um jantar para 4 pessoas na Roda Pizza Giordani. Participe! Fica a dica, então, aí, um baita presentão para o Dia dos Pais. A gente agradece a presença de todos os caçadores pokémons, especialistas, e a gente fica por aqui por hoje. A gente se vê numa próxima. Até!